Cumprimentando a todos os presentes, declaro aberta a presente sessão da Grade Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Inicialmente consultando os ilustres pares do outro representante do Ministério Público a respeito da leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. O silêncio de Vossas Excelências implica na aprovação do instrumento. Está aprovada a ata. O senhor usa a tela ou o senhor vai só na papeleta? Pode ser, eu vou só na papeleta aqui, mas você vai mandar, né? Manda. Está pela ordem? Tá, então tem as preferências primeiro, né? Aí depois segue. Como é que é o nome desse? É advogado ou advogada? Luciene é advogado. Luciene Pavone. Atendendo o pedido de preferência, anuncio o julgamento, processo 9378, embargo de declaração, em recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, material publicitário com dimensão acima do permitido, outdoor, Várzea Grande, 49ª Zona Eleitoral, eleições 2012, embargante, Lucimar Sacre de Campos e Arilson Costa de Arruda, e também coligação Unidade Democrática Social, embargado, coligação A Hora da Verdade. Parecer é pelo não conhecimento dos embargos, em razão de sua intempestividade, e no mérito pela rejeição. A relatoria é do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a quem eu passo a palavra a pedido de preferência. Obrigado. Apenas. Obrigado. Trata-se de embargo de declaração oposta conjuntamente por Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa de Arruda e coligação Unidade Democrática Social, visando a modificação do Acórdão 22.409, julgado em 17 de outubro de 2012, que rejeitou os primeiros declaratórios ante a sua intempestividade. Nos presentes declaratórios, os embargantes alegaram que esta Corte aplicou erroneamente o prazo de 24 horas previsto no artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, para a oposição de embargos declaratórios, de modo que este é válido para as representações que visem ao direito de resposta. Assim, o prazo correto seria de 3 dias, conforme disposição do artigo 275 do Código Eleitoral. Não foram apresentadas contrarrazões pela coligação A Hora da Verdade. Em parecer, de folha 1, 73, 175, o douto Procurador-Geral Eleitoral, como custos leves, opinião pelo não conhecimento dos embargos declaratórios, diante de sua intempestividade, no mérito pela sua rejeição. Relatório. Mantenho o parecer. Preliminar, senhor presidente. Os embargos de declaração são flagrantemente intempestivos, impondo seu acolhimento da preliminar arguída pelo douto Procurador-Geral Eleitoral na qualidade de custos leves. Conforme se verifica dos autos, o acordo foi publicado em 17 de outubro de 2012, tendo terminado o prazo para oposição dos embargos declaratórios no último horário do dia 18 de outubro de 2012. Entretanto, os declaratórios foram opostos de 19 de outubro de 2012, conforme folha 169, além do prazo de 24 horas, consoante o artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, aplicado por analogia, conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo para a oposição dos embargos declaratórios já foi assentado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, onde transcreve no voto, especificamente no item 2. É de 24 horas o prazo para a oposição dos embargos declaratórios contra acórdão regional, que versa sobre representação fundada no artigo 96 da Lei 9.504/97. Relatoria do ministro Fernando Gonçalves. No mesmo sentido, relatoria do ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Em face disso, senhor presidente, acolho a preliminar para declarar intempestivos embargos declaratórios opostos, conjuntamente por Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa de Arruda e coligação Unidade Democrática Social, razão pela qual deles não conheço, em face dessa preliminar. Como vota preliminar? Doutor José Luiz Brazac. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Bom relator. Senador Luiz Ferreira da Silva. Bom relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Bom relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe o relator. Conclusão, o Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos em razão de sua intempestividade,
nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Também atendendo o pedido de preferência, o Dr. Lucien Fábio Pavone, anuncio o julgamento do processo 9463, embargo de declaração, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, material publicitário com dimensão acima do permitido, outdoor, Vaza Grande, 49ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Embargantes, Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa de Arruda, Coligação Unidade Democrática Social, embargado, Coligação A Hora da Verdade, parecer pelo não conhecimento dos embargos em razão da sua intempestividade e no mérito pela rejeição. Parecer. A relatoria, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a quem passa a palavra. Trata-se de embargos de declaração opostos conjuntamente por Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa de Arruda e Coligação Unidade Democrática Social, visando a modificação do acordo 22408, julgado em 17 de outubro de 2012, que rejeitou os primeiros declaratórios ante a sua intempestividade. Nos novos declaratórios, embargantes alegaram que esta Corte aplicou erroneamente o prazo de 24 horas previsto no artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.597, para a oposição de desembargos declaratórios, de modo que este é válido para as representações, que visem ao direito de resposta. Assim, alegam que o prazo correto seria de 3 dias, conforme disposição do artigo 275 do Código Eleitoral. Não foram apresentadas contra-razões pela coligação A Hora da Verdade. E parecer do outro Procurador Regional Eleitoral, como Custos Leves, opinou pelo não conhecimento dos embargos, diante de sua intempestividade, no mérito pela sua rejeição ao relatório. Procurador da Procuradoria. A mantido o parecer escrito. Senhor presidente, o voto é idêntico do passado. Eu também estou acolhendo a tese trazida pelo Ministério Público, pela Procuradoria, no sentido de declarar, acolhendo a preliminar e declarar intempestivos embargos, haja vista que o acordo foi publicado 17 de outubro de 2012, o prazo de 24 horas encerraria dia 18 de outubro de 2012, porém foi interposto dia 19 de outubro de 2012, também com base no entendimento já assentado pelo TSE, onde transcrevo meu voto. Por isso, acolho a preliminar para declarar intempestivos embargos opostos por Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa de Arruda e Coligação Unidade Democrática Social. É o voto preliminar, senhor presidente. Foi não, doutor José Luiz Brazac. Doutor Samuel Franco. Desembargador Luiz Ferreira. Doutor Sebastião de Arruda. Doutor Pedro Francisco. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos em razão de sua intempestividade, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. É a conclusão. Atendendo a outro pedido de preferência, também do Dr. Lucien Fábio Pavone, anuncia o julgamento do processo 38.431, exceção de suspeição referente ao processo número 5696, dígito 56/2010, representação por captação ilícita de sufrágio, Campo Verde, 12ª Zona Eleitoral, eleições 2010, recipiente José Geraldo Riva, excepto José Luiz Brazac, membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, parecer pela improcedência da exceção de suspeição, relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eu cheguei no tribunal hoje e o processo estava na mesa, lá no gabinete, e eu já proferi um despacho acolhendo o pedido, no caso do excepto, né? Ele pedindo a retirada de pauta, haja vista que na inicial ele pugnou pela oitiva de testemunhas. Então, com base nisso, eu até já proferi até um despacho no processo, né? Acolhendo, né, o pedido, considerando o princípio da ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, retirando de pauta e convertiu o feito em diligência para remeter, expedir carta de ordem ao juízo da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde para a oitiva das testemunhas, senhor presidente. Então, eu fiz um mero despacho no processo, retirando de pauta os autos. Tá bom, então fica retirado de pauta a pedido do relator para a instrução do processo. Isso. Obrigado.
Atendendo a um outro pedido de preferência, agora o Dr. José Patrocínio de Brito Júnior, anuncia o julgamento do processo 337803-2012, embargo de declaração e representação eleitoral, divulgação de matéria em revista impressa, eleições 2010, embargante coligação Mato Grosso Melhor para Você, embargado Silvalda Cunha Barbosa e Francisco Tarquínio Daltro, também Blairo Borges Marge. O parecer é pela rejeição dos embargos e a relatoria é do Dr. José Luiz Brazac, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir adiamento para o dia de amanhã, uma vez que o processo, quando foi para incluir na pauta, deu um probleminha lá no retorno dos autos. Até peço desculpa, doutor Patrocínio, e estou trazendo amanhã. Então fica adiado o processo para a próxima sessão a pedido do relator. Os dois próximos, o relator pediu para jogar em bloco. Na sequência, anuncia o julgamento dos processos 57.714, recurso eleitoral, representação, direito de resposta, propaganda eleitoral, televisão, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, divulgação de matéria com conteúdo sabidamente inverídico para denegrir a imagem de candidato, Sorriso, Mato Grosso, 43ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, coligação Sorriso de Verdade, recorrido, coligação Todos por Sorriso, parecer pelo desprovimento do recurso. O relator é o Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, que pediu para julgar em bloco também o processo número 57.981, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, declarações inverídicas, Sorriso, 43ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, coligação Sorriso de Verdade, coligação Todos por Sorriso, relator, parecer pelo desprovimento do recurso, o relator é o Dr. Samuel, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, apenas uma correção, os recursos ambos foram interpostos pela coligação Sorriso de Verdade e não Todos por Sorriso. Todos por Sorriso é um outro processo que vai ser julgado hoje também. Trata-se praticamente do mesmo assunto, mas eu não quis julgar em bloco esse terceiro porque tem uma diferençazinha. Então é o 57714 e o 57981. São os dois que estão anunciados. Aqui no 5791, na papeleta, está como recorrente as duas coligações. Na verdade, o Excelência está dizendo que é apenas uma delas, né? Exatamente. Só Sorriso de Verdade, né? É. Então fica excluído aqui da papeleta a recorrente Ambas coligação Sorriso de Verdade. Todos por Sorriso. Essa está fora. Esse vai ser o próximo. Que é mais ou menos a mesma coisa. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Sorriso de Verdade em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo à coligação representante de direito de resposta de 1 minuto e condenando ao mesmo tempo a multa por litigância de má-fé. Insurge-se contra a multa por litigância de má-fé, argumentando que as 3 representações propostas são ações distintas, haja vista possuírem causa de pedir diversas uma da outra. Sustenta não estar caracterizada a má-fé, pois embora as representações estejam relacionadas a uma mesma inserção, versam sobre ofensas diversas, contra razões acostadas às folhas 135 e 138. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação Sorriso de Verdade ao relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Na última sessão nós tivemos caso parecido, mas que eu fiz questão de frisar que era diferente, porque quando as veiculações se dão em dias ou horários diferentes, aí faz sentido até que a coligação ajuize em separado, porque o prazo decadencial se inicia da veiculação. Mas quando se trata de diversas demandas relativas a uma mesma veiculação, aí eu entendo que o mesmo raciocínio não deve ser adotado. Se numa mesma fala, numa mesma inserção, o candidato usou 2 ou 3 ou 4 frases que tenham desagradado ao adversário, ele pode, independente de serem diversas frases, por exemplo, utilizar um único meio processual, porque o prazo decadencial vai se iniciar no mesmo instante.
Então, apesar de aparentemente parecidas com os casos que foram julgados da última sessão, aqui a situação é diferente. E por conta disso agiu bem o juízo e deve ser desprovido o recurso. A mantido o parecer, a palavra retorna a Vossa Excelência. Eu também comungo com o ilustre do Ministério Público Regional Eleitoral e os casos são absolutamente diferentes. Portanto, entendo que o recurso não merece provimento, mas vou tentar resumir o voto. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cerne das 3 representações recai sobre matéria vinculada no programa eleitoral da recorrida, ou seja, um mesmo fato ensejou a propositura das ações. Com efeito, aqui não se nega que, em se tratando de pedido de direito de resposta veiculado na televisão, ainda que as partes e as matérias vinculadas sejam idênticas, cada veiculação poderá ensejar um novo processo, sem que se possa falar em litispendência, pois a causa de pedido é distinta, tomando-se por referência que cada vez que for vinculada a matéria, tida por ofensiva, poderá ensejar um novo direito de resposta. Todavia, no caso em tela, o que se observa é a propositura de 3 ações para o mesmo fato. Ainda que a recorrente tenha tentado dissimular o horário que foi ao ar, temos na exordial dos processos, respectivamente, o seguinte: os ora requeridos vinculou no programa eleitoral gratuito vinculado entre as 12 e 12h30 do dia 14/9. Programa eleitoral gratuito de televisão exibido no dia 14/9 de 2002 e reprisado no horário noturno. Exibido no dia 14/9 no horário de almoço, repetido no horário noturno. Como bem destacado no parecer ministerial, a propositura de vários pedidos de concessão de direito de resposta relacionados a uma mesma propaganda vinculada em um mesmo dia e horário, além de afetar a qualidade da prestação jurisdicional, desperdiça material e recursos humanos. Desse modo, a meu sentir, o recorrente realmente abusou do seu direito de demandar ao tentar induzir em erro o juiz eleitoral, ao qual não restava outra opção senão aplicar a reprimenda por litigância de má-fé e, estando ela nos limites da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que não merece reparos. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo intacta a sentença de piso. Como é o voto, senhor presidente? Bueno, o desembargador Luiz Ferreira da Silva. De acordo. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Com o relator, presidente. Doutor José Luiz Brasac. Senhor presidente, a única dúvida que me restou aqui é se de fato aconteceram em horários diferentes. Se houve a mesma inserção em horários diferentes, eu pediria vênia e daria provimento ao recurso. Mas pelo que estou entendendo aqui, parece que é sobre o mesmo horário, doutor Samuel, não? Não, teve também no horário noturno sobre o mesmo fato. Então eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e vou divergir no sentido de dar provimento ao recurso, uma vez que eu entendo que as inserções elas têm um caráter autônomo, ainda que seja o mesmo conteúdo. E acho que o peso da litigância de má-fé é muito acentuado no caso, tendo em vista que os prazos de propositura das representações estão se contando em horas, em que pese que é possível sim também demandar tudo numa representação, haja vista que as inserções foram feitas no mesmo dia. Mas entendo que não seria uma litigância de má-fé se fazer as representações separadamente. Eu acho que, nesse sentido, então, eu peço vênia ao nobre relator e aos nobres colegas que me antecederam para dar provimento ao recurso. Isso em ambas as colocações, ambos os recursos, são 2 processos que estão em julgamento. Conclusão, o tribunal, por maioria, improver os recursos nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer
Ministerial. Vencido o 5º vogal que lhe dava provimento. Ambos os recursos. Os dois. A tela não está apresentando como julgado. Então vamos embora, né? Na sequência da relatoria do Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, processo 57.896, recurso eleitoral, representação, direito de resposta, propaganda eleitoral, televisão, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, divulgação de matéria com conteúdo sabidamente inverídico para denegrir a imagem de candidato, sorriso, 43ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, coligação Sorriso de Verdade, coligação Todos por Sorriso, recorrido, coligação Todos por Sorriso, recorrido, Sorriso de Verdade. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação Sorriso de Verdade e para que seja negado seguimento ao recurso apresentado pela coligação Todos por Sorriso, porque manifestamente prejudicado nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. Com a palavra, o doutor relator. Senhor presidente, eu apenas queria que Vossa Excelência verificasse o número do processo é 578/96. Não sei se foi esse que foi anunciado. 57.896. Ah, então tá certo. Passa ao relatório. Esse caso é praticamente o mesmo, só que também existe aqui o recurso interposto pela coligação Todos por Sorriso. Mas passa ao relatório. Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela coligação Sorriso de Verdade e pela coligação Todos por Sorriso, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo à coligação representante o direito de resposta de 1 minuto e condenando ao mesmo tempo a multa por litigância de má-fé. A primeira recorrente, coligação Sorriso de Verdade, se insurge contra a multa por litigância, argumentando que as 3 representações propostas são ações distintas, haja vista possuírem causa de pedir diversas uma da outra. Sustenta não estar caracterizada a má-fé, pois embora as representações estejam relacionadas a uma mesma inversão, versam sobre ofensas diversas, contra razões pelo desprovimento. A segunda recorrente, coligação Todos por Sorriso, se insurge afirmando que não cabe direito de resposta por qualquer crítica, por mais dura ou contundente que seja, principalmente quando demonstra a malversação do dinheiro público. Intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida quedou-se silente. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação Sorriso de Verdade, que é o que foi julgado anteriormente. São 2 recursos anexados aqui agora. E requer que seja negado seguimento ao recurso apresentado pela coligação Todos por Sorriso, já que manifestamente prejudicado nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, ou seja, a perda de objeto. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Eu não sei se ficou bem claro no caso anterior, mas as 3 demandas, as 3 iniciais dizem o seguinte. A primeira diz: os hora requeridos veiculou no programa eleitoral gratuito veiculado entre as 12 e 12h30 do dia 14. Tarará. Na outra inicial, programa eleitoral gratuito de televisão exibido no dia 14 e reprisado no horário noturno. A terceira, exibido no dia 14 no horário do almoço e repetido no horário noturno. Ou seja, as 3 demandas se referem tanto ao horário do almoço quanto à repetição. Isso. Então, não foi uma pro almoço e outra para a repetição. Por isso que eu entendi e mantenho que não foi o caso de
de demandas separadas por conta do prazo decadencial, uma vez que as três mencionam tanto a veiculação no horário do almoço quanto a repetição. Então, realmente, as três ações, as três demandas versam a mesma veiculação. Por isso, entendi que é uma repetição da demanda e, nesse sentido, mantenho o parecer. Só para ficar claro que no voto anterior ficou, talvez, a impressão de que seriam separadas, e não são. Tudo bem? Com relação ao voto da coligação Sorriso de Verdade, eu também estou negando o provimento ao recurso da mesma forma que mantive no julgamento anterior, por esses motivos já esposados pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, e, portanto, em harmonia com o parecer, eu estou negando o provimento ao recurso com relação à coligação Sorriso de Verdade, é como eu voto, senhor presidente. Agora, com relação ao recurso da coligação Todos por Sorriso, ele é tempestivo e eu estou conhecendo. Todavia, com o término da propaganda eleitoral gratuita, forçoso o reconhecimento da perda superveniente de objeto, razão pela qual estou negando o seguimento ao mesmo nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, ou seja, a perda de objeto, porque ele apenas assim surgiu no sentido de que não poderia mais haver o direito de resposta. Se insurge que não cabe direito de resposta por qualquer crítica, por mais dura ou contundente que seja. Como terminaram as eleições, perdeu o objeto, então eu estou negando o seguimento ao recurso e votando de acordo com o parecer ministerial, ou seja, pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação Sorriso de Verdade, como foi feito anteriormente, e mantendo intacta a sentença de piso. E negando seguimento ao recurso eleitoral pela coligação Todos por Sorriso, justamente pela perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. É como eu voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Luiz Ferreira. Pleno acordo. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, senhor. Doutor Pedro Francisco da Silva. Só uma pequena observação, acho que no voto escrito aqui do eminente relator, tem um erro de digitação lá no final. Está escrito, em conclusão, voto pelo provimento... só uma repetição. Eu já havia arriscado aqui, mas eu acho que a regra... Provimento, desprovimento, né? Isso. Tá certo. Acompanho Vossa Excelência. Foi erro de digitação. Bueno, doutor Francisco Alexandre. Doutor José Luiz Brazac. Senhor presidente, com essas considerações feitas tanto pelo nobre relator e o doutor procurador, sobre a matéria, eu acompanho o voto do nobre relator e não mudando o meu entendimento anterior, de que ficou muito claro de que entendi que passava a ser separadamente, mas agora com esses esclarecimentos eu estou acompanhando o nobre relator e também ressaltando que não se trata de uma contradição de voto da minha parte, uma vez que eu ressaltei bem claro na anterior que entendi que havia uma separação, mas agora com os esclarecimentos percebo que há sim uma repetição. Então, dessa forma, acompanho na íntegra o nobre voto do relator. Bueno, a conclusão do julgamento é a seguinte: o tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela coligação Sorriso de Verdade e negou o seguimento ao recurso manejado pela coligação Todos por Sorriso por perda superveniente de objeto nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. A relatoria do Dr. José Luiz Brazac, o processo 33.991, recurso eleitoral, representação, propaganda institucional, propaganda eleitoral extemporânea, /antecipada, utilização dos meios de comunicação social, distribuição de informativo municipal, Aripuanã, Mato Grosso, 11ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, coligação Futuro em suas mãos, recorrido, coligação Aripuanã no coração, Carlos Roberto Torre Mocha, ainda Valdeci Vieira. Parecer é pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e caso seja conhecido pelo seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau e julgada totalmente procedente à representação. A palavra está com o relator.
Senhor presidente, o objeto do presente recurso é a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Zona Eleitoral, que julgou procedente, em parte, a representação proposta em face dos recorridos por conta de propaganda eleitoral antecipada. Em razões recursais, o recorrente alega que houve, por meio da divulgação de atos institucionais, a propaganda antecipada, devendo ser reformada a sentença do juízo eleitoral da instância de piso. Em sede de contra-razões, os recorridos levantaram preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, rechaçam as alegações, pugnando pelo seu improvimento. A Procuradoria Regional, como bem enfatizou Vossa Excelência, emitiu parecer pelo não conhecimento por conta da intempestividade. E, dessa forma, Excelência, já coloco antecipadamente o meu posicionamento a respeito da preliminar levantada, no sentido de que, de fato, houve aí uma perda de prazo, uma vez que a intimação da sentença se deu em 14/9/2012 e o prazo recursal, então, findou em 15/9. O protocolo do recurso se deu em 17. E aí, então, consonância com o parecer ministerial, eu estou conhecendo dessa preliminar e logo declarando o recurso intempestivo, não conhecendo do mesmo. Consulta do outro procurador. Mantido o parecer. Não mantido o parecer. Vossa Excelência está colhendo a preliminar de intempestividade, né, para não conhecer do recurso. Doutor Samuel Franco dali. Acompanhe, relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda. Com o relator. Doutor Pedro Francisco. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Conclusão, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada para não conhecer do recurso em razão de sua intempestividade nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. José Luiz Brazac relata agora o processo 4903, recurso eleitoral, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea antecipada, Nobres, terceira zona eleitoral, eleições 2012, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorridos Neuza Albuquerque da Silva, José Carlos da Silva. Parecer pelo desprovimento do recurso, com a palavra do outro relator. Senhor presidente, o objeto do presente recurso é a sentença prolatada pelo juízo da terceira zona eleitoral, que julgou improcedente a sua representação eleitoral, ou a representação eleitoral manejada pelo Ministério Público, proposta em desfavor de Neuza Albuquerque da Silva e José Carlos da Silva, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada, caracterizada por fotografia e currículo da secretária de Educação e do prefeito nas contracapas de um livreto de poesias de alunos do ensino fundamental municipal. Alega o recorrente que a dita publicação continha propagação das imagens dos gestores, configurando assim em plena propaganda eleitoral antecipada. Vieram as contras-razões e a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opinou pelo improvimento do recurso por entender que nas publicações não consta nenhuma apelação de voto de forma expressa, tampouco dissimulada. É o relatório. Ouçador da Procuradoria. É verdade que, de modo geral, para propaganda antecipada não se requer um pedido expresso de voto, mas sim a conjugação de diversos fatores. Porém, no caso aqui, a publicidade ou as cartilhas questionadas são do ano de 2011, ainda distante do período de campanha eleitoral. Aí, por conta disso, mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Está mantido o parecer. No mérito, Excelência, vou poupá-los da leitura do voto, que está disponível no pleno, e acrescento as palavras ditas pelo nobre procurador, de que, de fato, não consta nenhum gancho de pedido de voto ou que possa ser também dissimuladamente uma propaganda eleitoral antecipada. Poderia, eventualmente, ser considerada até como uma promoção pessoal, mas esta também deveria vir acompanhada de algo que pudesse caracterizar, por exemplo, um discurso, uma entrega em período eleitoral, que não há nos autos nenhuma prova nesse sentido e nem alegação nesse sentido. E então, ainda que haja, de repente, uma caracterização de promoção pessoal, não é nesta seara que deve ser combatida. Dessa forma, então, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.
Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Com o Neto. relator, presidente. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Sebastião de Arruda Almeida relata o processo 35.311, recurso eleitoral, filiação partidária, regularização da filiação junto ao Partido Verde, PV de Barão de Melgaço, 38ª Zona Eleitoral, referente ao processo número 759/2008, classe 30, recorrente Francisco João Evangelista Neto, recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo-se a filiação do recorrente no Partido Verde. Com a palavra, doutor relator. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Francisco João Evangelista contra a decisão do juízo da 38ª Zona, que indeferiu o pedido de regularização da filiação do recorrente junto ao PV. Sustenta que foi surpreendido com essa decisão, aliás, com a notícia de que não teria filiação registrada junto ao site do TSE. E argumenta que não se desligou do Partido Verde e que desconhece os motivos que levaram esse partido a não inserir, na verdade aqui, a não inserir o seu nome na lista de filiados. Contra razões, o Ministério Público da instância de piso argumenta que a filiação do recorrente perante o PV encontra-se em situação de erro com tipo de registro interno. Deveria o recorrente então ter requerido à Justiça Eleitoral a intimação do partido para prestar informações. Entende que o recorrente não se utilizou da via adequada para obter a regularização de sua filiação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que se proceda à inclusão do nome do recorrente na relação de filiados do PV. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Senhor presidente, a matéria é bastante simples. Existe essa preliminar de inadequação da via eleita, porque o Ministério Público de piso entende que deveria o recorrente solicitar primeiramente ao juízo que se intimasse o Partido Verde para explicar a sua não inclusão na relação de filiados. E eu estou dizendo que a resolução 23.117/2009 prevê justamente esse tipo de procedimento que foi adotado nesse processo. Ou seja, se o prejudicado, o filiado, ele entender prejudicado por ato do partido, ele pode buscar junto à Justiça Eleitoral a regularização de sua filiação. Então, sem mais delongas, senhor presidente, eu estou rejeitando essa preliminar. Consulta a corte se há alguma dissidência com relação a essa preliminar? Com o relator. Então, estou de acordo, está rejeitada. Com relação ao mérito, também não há dificuldade, senhor presidente. O meu voto está aí disponível. Ele se encontrava afiliado ao PV desde 2003 e depois ao PDT desde 2007. Houve a tramitação de um processo onde foi cancelada a filiação dele ao PDT e se manteve sua filiação ao PV. Ocorre que, por erro na alimentação do sistema Filia Web, é que foi retirado o nome dele do PV, mas dos autos se percebe perfeitamente que ele sempre se manteve filiado a esse partido. Então, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial e abreviando o meu voto, eu estou votando pelo provimento do recurso com a inclusão do nome do recorrente na relação de filiados do partido PV. É como eu estou votando, senhor presidente.
Pois não, doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Com Neto. relator, presidente. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Também acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Com o relator. A conclusão é a seguinte: o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião de Arruda Almeida continua relatando. Agora o processo 19.808, prestação de contas, partido político, contas anual relativa ao exercício 2011, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB-MT, memorando número 11/2012/CCIA, requerente Coordenadoria de Controle Interno do TRE, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Também o doutor relator anuncia que vai julgar em bloco o 2.10, é o processo 19.638, também prestação de contas de partido político, contas anual, relativo ao exercício 2011, partido da causa operária, PCO-MT, memorando número 11/2012, CCIA, requerente Coordenadoria de Controle Interno do TRE Mato Grosso, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Com a palavra, o doutor relator. Senhor presidente, ambos os processos simplórios, sob o aspecto fático e jurídico, são contas que não foram prestadas. Isso foi apontado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria. O Ministério Público Eleitoral, muito bem posicionado, postula pela declaração dessas contas como não prestadas. Eu já adianto o meu voto nesse sentido, declarando não prestadas as contas e com suspensão das cotas do fundo partidário enquanto persistir essa omissão, segundo resolução do TSE. Como eu estou votando, senhor presidente? O nome do doutor Pedro Francisco. Acompanho o senhor relator. Doutor Francisco Alexandre. Com relator. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Lia. Com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas partidárias, com suspensão das cotas do fundo partidário, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. É a conclusão em ambos os processos. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto relata o processo 12.055, recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, 30ª Zona Eleitoral, Nova Nazaré, Mato Grosso, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorridos Anderson Leite da Silva, Diretório Municipal do Partido Democratas, DEM, de Nova Nazaré, e ainda Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, PT, de Nova Nazaré. Parecer pelo provimento do recurso para que seja declarada a dupla filiação do recorrido Anderson Leite da Silva, com a consequente nulidade de ambas. Com a palavra, o doutor relator. Cuida-se de recurso inominado e deposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral, que manteve a filiação do recorrido no Partido dos Trabalhadores. Por meio dos dados obtidos no sistema ELO, constatou-se que o recorrido tornou-se filiado ao Partido Democratas em 25 de junho de 2003 e, na data de 30 de março de 2011, promoveu sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, conforme se observa a folha 4. Todavia, a comunicação ao Democrata e ao juiz da 30ª Zona Eleitoral ocorreu somente em 10 de abril de 2011. Em razões recursáveis, o Ministério Público Eleitoral alegou que o recorrido incorreu em dupla filiação, eis que requereu seu desligamento
do DEM 12 dias após ter se filiado ao Partido dos Trabalhadores, violando o parágrafo único do artigo 22 da Lei 9.096/95. Intimado para apresentar contra-razões, o recorrido silenciou-se. Do outro Procurador-Geral Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juiz Acó para que seja declarada dupla filiação do recorrido e a nulidade de suas filiações. É o relatório. O senador da Procuradoria. Mantém o parecer. Está mantido o parecer escrito. Extrai-se do artigo 22, parágrafo 1 da Lei 9.096, a seguinte disposição. Aí está errado o ano só. Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer a comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada a filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. Fecha aspas. Conforme documentação constante à folha 0506, é possível vislumbrar que o Diretório Municipal do Partido Democratas e o juiz eleitoral foram informados da desfiliação do recorrente em 11 de abril de 2011, isto é, a desfiliação foi formalizada 12 dias após a filiação ao Partido dos Trabalhadores, que ocorreu em 30 de março de 2011. Desse modo, é possível notar que o recorrente se manteve duplamente filiado ao DEM e ao PT no espaço de tempo correspondente aos dias 30 de março e 11 de abril de 2011. Por outro lado, torna-se descaracterizada dupla filiação quando a notificação de desconexão à Justiça Eleitoral e ao partido correspondente tenha acontecido anteriormente ao encaminhamento das listas apontado no artigo 19 da Lei 9.096/95. Transcreva esse dispositivo no voto. Aí também transcrevam, para ilustrar a situação, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no caso em questão. Por outro lado, estamos diante de uma situação em que não é possível a aplicação desse entendimento, pois a comunicação ao juiz eleitoral foi efetivada no dia 11 de abril de 2011, portanto, na segunda semana do mês de abril. Logo, o eleitor realizou a comunicação da desfiliação ao juiz eleitoral quando o prazo para os partidos políticos enviarem as listas já tinha sido iniciado, fato impeditivo para que a jurisprudência do TSE, onde eu citei acima, incida sobre o presente caso. Em face disso, dou provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral para reformar a sentença exarada nos autos, declarando a duplicidade de filiação do recorrido Anderson Leite da Silva e a nulidade das suas filiações. É como voto, senhor presidente. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Relator. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Com relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Samuel Franco da Lia Júnior relata processo 2.13 da pauta de número 27.296, é o recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica, eleições 2010, recorrente Diogo Produtos Agropecuários Limitada, recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso, com a palavra do outro relator. Senhor presidente, esse caso também é bastante simples, nós o tribunal já julgou diversas vezes essas situações, mas esse recurso foi aviado por Diogo Produtos Agropecuários contra a sentença pelo juízo da 37ª Zona Eleitoral, que julgou procedente essa representação e condenou o recorrente ao pagamento de uma multa de R$ 83.630, ou seja, 5 vezes o valor do excesso da doação feita ao então candidato Wellington Fagundes, em virtude, por haver descumprido com o disposto no artigo 81 da Lei das Eleições, deixando de aplicar a pena de suspensão de contratar com o poder público. Consta dos autos que a recorrente doou à campanha do Wellington Fagundes a importância de R$ 29.300. Nesses autos da representação, o juiz de piso deferiu o pleito de quebra de sigilo fiscal formulado na inicial para que a Receita Federal informasse a receita bruta pela recorrente no ano de 2009.
Em resposta, a Receita Federal trouxe aos autos, equivocadamente, cópia do recibo da declaração anual do ano de 2010 em nome da recorrida. Todavia se extrai do recibo de declaração 2009 que o faturamento atingiu R$ 628.966. Então, dando continuidade à instrução, ela foi notificada, apresentou defesa e sustentou a ocorrência de erro formal por parte da empresa de contabilidade que era encarregada do seu serviço, que deixou de considerar parte do valor da receita da venda de produtos, mas isso após a notificação. Concluída a instrução do feito, foi proferida a decisão do juiz, julgando parcialmente procedente, reconhecendo que a firma recorrente efetuou doação de recursos acima do limite legal e condenou, como já disse, a 5 vezes o pagamento desta quantia doada em excesso, que era de 16 mil, e, portanto, a penalidade foi a R$ 83.603,30, deixando de aplicar a penalidade de proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de 5 anos. Em razões recursais, ela sustenta tese da declaração, a tese da declaração retificadora, alegando que essa retificadora anula a apresentada inicialmente, porque do contrário poderia ser acusada de crime tributário. Argumenta que o ônus decorrente de tal atitude seria mais gravoso do que submeter à penalidade eleitoral. Ao final, requer a recorrente que o presente recurso seja conhecido e provido, com o intuito de reformar a sentença monocrática, a fim de que a mesma fique isenta do pagamento da multa, imposta no valor de R$ 83.603,30, contra razões pelo desprovimento, e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Eu mantenho o parecer, mas eu quero ressaltar só que a doação foi de 29.300 e que a empresa deixou de declarar R$ 1.147.620,67. Então, embora em muitos casos, e talvez até nesse, tenha se afastado a proibição de contratar com o poder público, mas parece-me que uma empresa não doa assim tanto dinheiro a troco de nada, e ainda mais uma empresa que, como se vê aqui, claramente omite recursos da Receita Federal. Então, em que pese a tendência do tribunal em afastar a penalidade de proibição de contratar com o poder público, parece-me que nesse caso afastar essa penalidade está incentivando a empresa justamente a adotar aquele proceder que se deseja evitar. Então eu mantenho o parecer e faço ainda essa ressalva. Não está mantido o parecer, a palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, o voto também é simples, eu vou tentar resumir para vossas excelências, mas se for o caso eu leio integralmente. O apelo é tempestivo, eu estou conhecendo. A lei das eleições, a lei 9.504, estabelece que a pessoa jurídica ela pode efetuar doações para campanhas eleitorais no limite de 2% do faturamento bruto auferido no ano anterior. E caso exista excesso, fica aí sim sujeito ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes o valor da quantia doada em excesso. Conforme consta do voto disponibilizado a vossas excelências, acho que está disponibilizado, a receita bruta da recorrente foi de R$ 628.966,79. Portanto, ele poderia doar, na realidade, até o valor de R$ 12.779,33, mas doou R$ 29.300, havendo assim um excesso de R$ 16.720,87. Mesmo havendo alegado o doador recorrente em sua declaração retificadora que a sua renda bruta, ele declarou isso, foi de R$ 1.800.000 e não de R$ 628.966,79, apenas o fez após a notificação para que pudesse se defender dessa representação, a vida por doação ilegal acima do limite legal.
E entendo que essa declaração retificadora apresentada depois da notificação não tem o poder ou o condão de afastar essa regularidade constatada da doação acima do limite legal. Trago decisão a respeito da matéria, oriunda dos tribunais regionais eleitorais do estado do Ceará e de Goiás, também já disponibilizada no voto, e confirmatória de que retificadora feita após a notificação não tem a força necessária para afastar a irregularidade dessa espécie. Assim fica certo que foi ultrapassado o valor permitido que ele poderia doar em 16.720,87, que seria o excesso. Mas, como esse egrégio pretório, já em reiteradas decisões, inclusive do próprio do atual relator, se tem pautado pelo atendimento ao princípio da proporcionalidade, que oferece meios para a redução dos valores aplicados a título de multa. Então eu estou entendendo, como a unanimidade desse sodalício vem entendendo, que a multa pode e deve sim ser reduzida para o valor do excesso, ou seja, 16.720,87, adotando-se assim o princípio constitucional da proporcionalidade, tendo ainda como louvável a decisão do juízo de piso, que afastou a penalidade aplicada de se contratar com o poder público, restando tão somente a condenação ao pagamento da multa. Assim, com essas considerações, eu, em consonância com as reiteradas decisões dessa Corte, e pedindo vênia ao doutor Procurador Regional Eleitoral, eu estou dando parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa de R$ 83 mil para 16.720, que é correspondente ao valor do excesso doado. É como eu voto, senhor presidente. O desembargador Luiz Ferreira da Silva. Senhor presidente, eu gostaria que o relator só nos explicasse, no topo do voto ele diz que no mérito ele não merece guarida. Então aqui uma incongruência. Não estou entendendo. A primeira tese é que Vossa Excelência não está dando guarida para dar a segunda, né? Se Vossa Excelência diz aqui que no mérito ele não merece guarida, aqui embaixo parcial provimento. Parcial, o apelo não merece guarida com referência à anulação da multa. A primeira tese, não, né? Com relação ao total da multa. A primeira tese não merece guarida, né? Sim. Então eu encaminharia o voto de Vossa Excelência, se assim entender, adequar essa frase aqui de cima, porque ela vai dar uma incongruência não só gramatical, porque em cima Vossa Excelência está dizendo que o apelo não merece guarida e embaixo dá parcialmente. Um minutinho, senhor desembargador. É só adaptar aqui, a meu ver. Compulsando aos autos, todavia, conclui-se que a sentença sobre julgada merece reparos. Não, aqui em cima, assim verifica que o recorrente ultrapassou o limite tal. Vossa Excelência diz que a retificadora não é o móvel utilizado para esse tipo de coisa. Então, por todo exposto, é de se ver que no mérito o apelo não merece guarida. A retificadora, porque ele diz o seguinte, que após ele ter feito aquela declaração até aí tudo de bem, 600... Samuel. É só aqui, ó. Eu não estou vendo isso aqui. Aqui, ó, assim verifique-se que a recorrente ultrapassou 16 mil e tal. Por todo exposto, é de se ver que no mérito o apelo não merece guarida. Correto? Tá certo. A meu ver, Vossa Excelência. Não, entendi. A primeira tese. Isso aqui foi uma material, eu entendo. Então, é de se ver que essa tese não merece guarida. Daí dá uma parcial lá embaixo. Perfeitamente. Eu também entendo que isso aqui foi um erro material. Eu estou apenas, não estou acatando essa retificadora porque foi feita depois da notificação. Então estou seguindo as decisões dos tribunais superiores. Senhor presidente, feita essa retificação formal, como ele próprio dito, eu vou integralmente com ele. Eu agradeço, desembargador. Não, doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o relator. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Doutor José Luiz Brazac. Senhor presidente, como já é conhecido o meu posicionamento, mas em respeito ao nobre desembargador Luiz Ferreira, que se encontra hoje presente, tenho divergido, uma vez que entendo que a lei
9.504, no artigo 81, parágrafo 2º, continua em vigência, e até porque o próprio TSE já tem decisões reiteradas da não redução enquanto essa lei estiver em vigência. E também a aplicação de modificação da Corte, entendo eu também que deveria ser feita uma votação específica sobre a inconstitucionalidade da multa nesse patamar. Então, com essas considerações e em respeito ao nobre desembargador presente, eu faço esse posicionamento para confirmar o meu entendimento na Corte e julgar pelo improvimento do recurso. Eu apenas fiz isso porque entendo que a forma deve ser menos gravosa, conforme esse tribunal tem entendido. Bem, a conclusão, o tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator, e o parecer era pelo desprovimento do recurso, como também o entendimento do 5º vogal. O doutor Samuel Franco da Lia Júnior relata o processo 2.14 da pauta, é o 44.608, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica, pedido de aplicação de multa, 19ª zona eleitoral, eleições 2010. Recorrente, Geossolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Limitada, recorrido Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo afastamento da preliminar de intempestividade da representação e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Com a palavra do outro relator. Senhor presidente, esse processo não veio para mim relatar julgar no dia de hoje, não. Se está anunciado, eu pedi a Vossa Excelência que retirasse fizesse o adiamento, porque eu não, realmente 44.608 está aqui, houve algum equívoco aqui, ele não veio. Bom, então fica adiado para amanhã, se for o caso. Fica adiado, então, a pedido do relator. Perfeitamente. Bobeira aqui. Doutor Pedro Francisco da Silva relata o 2.15, é o processo 99.226, exceção de suspeição, primeira zona eleitoral, Cuiabá, eleições de 2012, recipiente Francisco Anísio Fayad, excepto Gleide Bispo Santos, juíza da primeira zona eleitoral. Parecer é pela improcedência da presente arguição de suspeição. Com a palavra do outro relator. Trata-se de exceção de suspeição oferecida por Francisco Anísio Fayad, candidato a vice-prefeito em Cuiabá nas eleições de 2012, em face da douta juíza doutora Gleide Bispo Santos, nos autos que indico aqui em meu relatório, que trata do pedido de registro de candidatura do recipiente. Alega que, julgado o recurso eleitoral por esta Corte, foi deferido o registro do recipiente em embargos. Contudo, a primeira zona eleitoral não atualizou o sistema correspondente para a situação apta, que na apuração realizada no dia 7 de outubro de 2012, no primeiro turno, não foram computados os votos da chapa do recipiente, em razão daquela desídia da excepta, o que causou tumulto geral, desconfiança e insegurança jurídica. Continua o recipiente sustentando que questionou a excepta acerca do ocorrido, mas esta afirmou que desconhecia o teor da decisão proferida por este sodalício, apesar da ampla repercussão local, regional e nacional. Aduz o recipiente que a alegação de ignorância sobre um processo de tamanho vulto, com todas as consequências geradas, revela claramente o intuito da excepta em prejudicar o recipiente e o candidato Lúdio Cabral. Sustenta também o recipiente que a excepta multou o candidato em outro processo, que indico aqui em meu relatório, no valor de R$20 mil, sem qualquer base legal, que quando o recipiente ocupava a presidência da OAB do Mato Grosso, realizou 2 desagravos em relação à conduta da excepta. Por tudo isto, vê-se que a imparcialidade da excepta já está comprometida. Rogo o recipiente pela procedência da exceção, afastando a excepta dos autos que indico
e também de todos os outros processos sobre sua competência na qual figure como parte o recipiente. Por seu turno, a digna magistrada manifestou-se nos autos, onde rejeita a suspeição. Afirma que não nutre qualquer sentimento hostil em relação ao candidato Francisco Fayad, que a sua sentença de indeferimento de registro foi pautada em critérios técnicos, sentença esta bem fundamentada, após processo onde se observou o devido processo legal, que neste Tribunal Regional Eleitoral, por ocasião do recurso, houve votos de juízes membros que concordaram com a tese da excepta, o que demonstra a sua conduta imparcial. Afirma a excepta assim que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 135 do Código de Processo Civil, que a exceção só foi oferecida agora quando o processo já estava sentenciado e inclusive com recurso especial enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela improcedência da exceção. Esse é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Realmente essa exceção foi ajuizada posteriormente à sentença, então é uma exceção voltada para trás. Só que isso, a meu ver, contraria as normas processuais, porque a exceção tem que ser oposta tão logo a parte tem a oportunidade de falar nos autos, ou na pior das hipóteses, tão logo ela tenha conhecimento dos fatos que dariam origem a essa suspeição. Então entendo que nesse processo aqui de registro de candidatura não há como se dar guarida ao pedido. Talvez o interessado possa fazê-lo em outros processos posteriores, mas não arguir suspeição para trás, uma suspeição retroativa. Então eu mantenho o parecer. Está mantido o parecer. O Código de Processo Civil, em seu artigo 305, caput, estabelece que a parte deve oferecer a exceção de suspeição no prazo de 15 dias, contado do fato que a ocasionou. Digo isto porque me chamou a atenção de início a alegação da excepta de que a presente exceção só foi proposta muito depois do processo ter sido sentenciado. Na verdade, a exceção foi oferecida no dia 8 de outubro de 2012, quando os autos número 551-10 já estavam remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral em razão de recurso especial. Contudo, entendo correto que se conheça da presente exceção, porque o fato principal alegado pelo recipiente foi a apuração dos votos ocorridos no dia 7 de outubro de 2012, no qual teria havido, num primeiro momento, erro no cômputo dos votos da chapa do candidato, em decorrência de suposta desídia da excepta da juíza da primeira zona eleitoral. Como a exceção foi proposta no dia seguinte, é de se conhecer o pedido deduzido. Eu interrompo a leitura do meu voto aqui, senhor presidente, e consulto se Vossa Excelência pretende colher, já que houve uma manifestação expressa do eminente Procurador Regional Eleitoral, o voto dos eminentes pares apenas sobre o conhecimento ou não da exceção. Só para esclarecer um pouco melhor, no meu voto eu entendo que se deva conhecer, porque essa alegação de exceção ela vai além do próprio processo, que realmente, se fosse aplicado exclusivamente ao processo, não teria razão nenhuma, até porque a juíza já não estava mais exercendo a sua jurisdição naqueles autos. Mas a verdade é que também, em razão das alegações constantes na inicial, faz referência àquele incidente lá na apuração. Então me parece que o pedido de exceção ele vai além do próprio processo onde se deu a impugnação do registro. É por essa razão que eu entendo que se deva conhecer da exceção, porque ela foi interposta logo no dia seguinte à apuração do primeiro turno. Então essa é a minha razão que aponto em relação à preliminar sustentada. Está afastando a preliminar, então, e está pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento. Doutor Francisco Alexandre. Também acompanho o relator pelo conhecimento, senhor presidente. José Luiz Brazac. De acordo com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia. Do conhecimento com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Pelo conhecimento com o relator. Doutor Sebastião de Arruda. Também com o relator, senhor presidente. Então está afirmada o conhecimento do recurso. Eu vou da exceção. Muito obrigado. Eu prossigo então no voto de mérito. No mérito, todavia, não assiste razão ao recipiente. O Código de Processo Civil fala em suspeição do julgador quando, entre aspas, amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, ou ainda quando for
interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. O recipiente não comprova quaisquer de tais hipóteses legais no presente processo. Em primeiro lugar, a alegação de que a excepta é parcial porque o condenou ao pagamento de multa de R$20 mil em processo distinto não traduz nenhuma irregularidade no comportamento da digna magistrada. Nem se conhece o teor dos fatos e da fundamentação jurídica no bojo da representação 88579/2012. O recurso eleitoral interposto em tal ação será devidamente conhecido e julgado por esta Corte. Não há nada, pelo menos aqui, que revele perseguição ou parcialidade da excepta, porque a sanção imposta foi de R$20 mil em representação por conduta vedada e uso de bem público na propaganda. Ademais, e mais importante, é de amplo conhecimento público que o fato ocorrido no dia 7 de outubro de 2012, na contagem dos votos da eleição de Cuiabá, no primeiro turno, está sendo apurado pela administração deste regional, pelos meios e formas legais. Não se pode admitir um juízo prévio de responsabilidade pelo que aconteceu. Não existe, pelo menos até o dia de hoje, nenhuma prova de que a excepta tenha incorrido em dolo ou culpa pelo fato acontecido no início da apuração. Por último, a alegação de falta de postura da excepta, que teria gerado 2 desagravos contra si, da parte do recipiente, são meras ilações desprovidas de qualquer embasamento, as quais não dizem respeito à jurisdição eleitoral da digna magistrada. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, julgo improcedente a exceção de suspeição. É como voto. Bueno, doutor Francisco Alexandre. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco Dalí. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Conclusão, o tribunal, por unanimidade, conheceu da exceção para julgá-la improcedente nos termos do voto do relator, consonância com o parecer. Doutor José Luiz Brazac relata o 2.17 da pauta, processo número 37.943, embargo de declaração e recurso eleitoral em representação, 39ª Zona Eleitoral, eleições 2010, embargante Antônio Benedito da Rosa, embargado Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos e a declaração do seu caráter protelatório nos termos do parágrafo 4º do artigo 275 do Código Eleitoral. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, como bem anunciado por Vossa Excelência, os presentes embargos de declaração, eles versam sobre a questão de intempestividade alegada, aliás, reconhecida por essa Corte e questionada agora pelo embargante. Em razões recursais, alega que o recurso apresentava-se tempestivo, considerando a contagem do prazo a partir da data em que obteve carga dos autos em 25 de junho deste ano, o qual teria seu término em 29 de junho. Aduz ainda ocorrência de decadência da representação ajuizada em 14 de junho de 2011, que extrapola o prazo de 180 dias a contar da diplomação dos eleitos, ocorrida em 16 de dezembro de 2010. Requer, ao final, sejam recebidos os e autuados os presentes embargos nos seus efeitos infringentes e no mérito providos, a fim de se avançar para o julgamento da decadência da representação, por se tratar de matéria de ordem pública. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional opinou pela rejeição dos presentes embargos declaratórios e a declaração de seu caráter protelatório, pronunciando-se ainda pela tempestividade da representação, que culminou exatamente no último dia dos 180, após a publicação dos eleitos no pleito 2010. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Está mantido o parecer escrito. Senhor presidente, no mérito estão preenchidos os requisitos de recorribilidade e assim conheço do recurso. E, no mais, não merece prosperar os presentes embargos, porque são, de fato, a matéria trazida aqui quanto à intempestividade do recurso,
que motivou o seu não conhecimento por esta corte resta incontestável, uma vez que a sentença fora enviada para publicação no Diário de Justiça Eletrônico Eleitoral em 19 de junho de 2012, tendo se efetivado em 20 de junho de 2012, ocasionando o início do prazo recursal em 21 de junho de 2012 e não em 25 de junho de 2012, como alega o embargante. Deixo de aplicar aqui a questão dos protelatórios, Excelência, uma vez que houve uma troca de advogados no presente processo, o que, em tese, ocasionou essa pendenga a respeito dos embargos. E, dessa forma, respeitando a possibilidade de haver um entendimento divergente, deixo de apreciar sob essa ótica dos protelatórios. Mas, no mais, de fato, os embargos não merecem prosperar. E avancei, de certa forma, na questão da decadência, até porque se trata de uma matéria de ordem pública e a fim de evitar qualquer questionamento, cerceamento de defesa, até porque não merece avanço a tese dos embargantes, o que, conferido nos autos, se constata claramente que estava dentro do prazo a representação. Posto isso, conheço e rejeito os embargos em apreço, Excelência. Doutor Samuel Franco Dalli. Eu gostaria apenas de um esclarecimento do nobre relator. Aqui no relatório ele fala que houve algum impedimento para que ele, após a publicação, tivesse vista dos autos? Não houve. Ele disse que teve vista dos autos, carga no dia 25. O prazo começou a ocorrer dia 21, conforme Vossa Excelência falou. Não houve algum impedimento nos autos para que ele tivesse visto imediatamente? Não. Não houve impedimento nenhum? Não. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Luiz Ferreira. O relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco. Doutor Francisco Alexandre. O relator. Conclusão, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator, consonância parcial com o parecer ministerial. A conclusão. Estou confeccionando os dois últimos acordos. Vou esperar um minutinho só para... Amanhã tem sessão, né? Amanhã. Nós estamos aguardando a confecção dos últimos acordos aqui para fazer a leitura em sessão. E lembro os ilustres colegas que amanhã nós teremos sessão no horário normal das 8 horas, em razão do feriado de quinta-feira. E O Irei vai distribuir as agendas 2013, que faz parte da comemoração dos 80 anos, tá? Cerimonial dessa. Como parte da comemoração dos 80 anos, a cerimonial está distribuindo aí aos ilustres pares uma agenda do Tribunal Regional Eleitoral para o ano de 2013. Ao diretor-geral para a leitura dos acordos. Acordo 22.514, relativo ao processo 93.78/2012. Acórdão 22.515, processo número 94.63/2012. Acórdão 22.516, processo 578.96/2012. Acórdão 22.526, processo número 57.714/2012. E acórdão 22.527, processo 57.981/2012. Bem, agradecendo a presença dos pares, do outro representante do Ministério Público, servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um final de um bom dia. Muito obrigado.